Glória a Deus. E em cada momento da sua vida, o Senhor, Ele vai te dando a sugestão, a dica, a orientação. Certa vez uma irmã da igreja falou assim: pastor, quando Deus traz uma profecia, está dizendo que aquele é o meu destino, aquele é só aquilo que eu vou fazer. Não. Quando o Senhor traz uma profecia, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria para as nossas vidas, uma palavra profética, o Senhor está trazendo a direção, a sugestão, o caminho, a orientação do chamado dele para mim e para a sua vida. Se Deus te chama e diz: olha, Deus tem um chamado para a sua vida, um chamado de missionário, o Senhor está te ensinando: aprenda a amar as pessoas, aprenda a se voltar para mim, porque o missionário ele ouve Deus, aprenda a sofrer pelo meu evangelho, porque o missionário sofre pelo evangelho, aprenda a viver uma vida declarando e proclamando a verdade da palavra de Deus a quem passar na sua vida. Aí você pensa assim: você é missionário, aí eu vou para outro continente, eu vou falar com outro povo. Olha, o povo de língua estranha e que pensa de forma diferente no Brasil está cheio, porque cada um fala e ouve o que quer. E cabe a nós compreender esse chamado. E ainda que nós não nos vejamos como Deus nos vê nesse exato momento, temos que aprender pela palavra, usar de fé e passar a agir como Deus nos vê, como aqueles que já pertencem ao seu reino. Parar de frivolidade, brincadeira e começar a compreender que há um chamado de Deus para a sua vida, assim como foi louvado aqui hoje. Eu tenho um chamado. Jamais, mas a gente se cala na hora da vergonha, a gente se cala na hora da pressão, a gente se cala achando que vamos ser rejeitados, a gente se cala. E Deus vai dando sugestões, e Deus vai mostrando que se cala. Aí Deus coloca mais pessoas difíceis, pessoas que precisam ouvir o Evangelho, pessoas que precisam ver o reflexo de Cristo na sua vida. Porque a sua vida não é sua. Tira isso da sua cabeça. A sua vida não é sua. A vida que você vive é a oportunidade que o Senhor Jesus Cristo está lhe dando para que você expresse o amor de Deus através da sua história. A história que você tem que escrever é a história de Jesus Cristo na sua vida. É a história dele, não é a sua. É a vontade dele, não é a sua. Pastor, mas é a alegria do meu coração. Deixe que ele cuide da alegria do seu coração. E a gente tem que começar pela palavra, a ouvir Deus e obedecer a Deus. A ouvir Deus e pegar as sugestões dele e ouvir a palavra de Deus e misturar com fé. Misturar com fé. Ele chama aquilo que não é como se já. Só que no passado, os patriarcas não tinham essa compreensão. Então, o Senhor teve que fazer de uma forma que, como uma criança ensinasse alguém a ter fé, a trazer à existência aquilo que não existia, a começar a confiar em Deus e a começar a trazer à existência algo que era praticamente impossível. Abra sua Bíblia rapidinho, lá em Gênesis, capítulo de número 30. Versículo de número 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de abeleira, e de castanheiro, e as descansou nelas, e descascou nelas riscas brancas, e descobriu a brancura que nas varas havia, e as pôs essas varas que tinham descascado em frente ao rebanho, nos canos, nas pias de água, onde o rebanho
vinha o bebê. E então, conceberam, vindo a beber, e concebiam o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Quem lembra dessa passagem? Lembra? Isso aqui é o poder da sugestão e o poder da fé que o Senhor se utilizou para ensinar Jacó a aprender a confiar nele. Labão, tio de Jacó, mudou várias vezes o salário de Jacó. Por fim, ele só tinha ovelhas brancas. Mas ele disse assim: faz o seguinte, de todas as ovelhas que vierem nascer malhadas, serão tuas, e as brancas minhas, e esse será o seu salário. Só que Labão, esperto, ou traiçoeiro, tirou todas as ovelhas malhadas e deixou só as brancas. Então o Senhor disse para Jacó: pega varas e tira delas e coloca na frente das ovelhas e nos tanques quando elas forem beber água. E as ovelhas, quando iam beber água ou iam se alimentar, elas viam as tiras e nasciam ovelhas malhadas. E das ovelhas brancas nasciam mais ovelhas malhadas do que ovelhas brancas. Achou? Então se eu pegar e começar a colocar vareta na frente das ovelhas, vai nascer ovelha malhada? Não. O milagre quem fez foi Deus. Porém, entretanto, Jacó fez o quê? Creu. Confiou. E Deus fez o milagre.